Então, aqui a gente simplesmente troca esse E elevado a 1 menos alfa por B, para ter uma visualização mais simples, né? Porque afinal ele só quer o crescimento da produtividade total dos fatores, que é dado por esse E. A gente deriva em relação ao tempo para achar as taxas de crescimento. E a gente isola a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores para encontrar isso aqui, né? A taxa de crescimento da produtividade total dos fatores é igual à taxa de crescimento do PIB per capita menos alfa, taxa de crescimento do capital per capita. E por que o resíduo de solo é chamado de a medida da nossa ignorância? Então, ele é chamado de a medida da nossa ignorância por quê? Porque ele é dado exogenamente no modelo, né? Então, a gente tem que o Y está crescendo muito, em parte, por causa desse aumento da produtividade total dos fatores, né? E, na verdade, a gente não dá uma explicação para ele no modelo de Solow com progresso tecnológico. Então, ele seria algo que a gente não está explicando no modelo, mas que é muito importante, né? Então, aqui a gente pode passar... Opa, perdão. A gente pode passar para parte 3 da lista. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode me interromper. O gráfico ao lado mostra o aumento da taxa... O aumento da taxa de investimento nos tigres asiáticos... Pera, tá na minha frente. Exceto Hong Kong, a partir dos anos 60. Explica o que esse aumento implicou a curto e longo prazos, tanto para a taxa de crescimento quanto para o nível do PIB per capita desses países, segundo os modelos abaixo. Então, o que um aumento da taxa de investimento implica no nível do PIB per capita no modelo Harry-Domer, né? Então, no modelo Harry-Domer, a gente tem que, na verdade, nosso PIB depende completamente do K, né? E, no caso, o PIB tem taxa de crescimento que é uma constante no longo prazo, né? Então, se ele depende... Porque a produtividade marginal do capital nesse modelo é constante, ela não é decrescente. Então, nesse modelo, se a gente aumentar a taxa de crescimento, isso vai aumentar o nosso nível do PIB, nossa taxa de crescimento do PIB também. Por quê? Porque investir mais, né? Eu acho que eu falei taxa de crescimento, mas é taxa de investimento. Investir mais vai sempre estar dando o mesmo retorno constante, ou a mesma produtividade marginal, na verdade, constante de produto, né? Eu vou investir, não sei, 5 moedas e eu vou ter um aumento também sempre igual do meu PIB, né? Ou seja, não vai chegar num ponto em que meu investimento não vai estar gerando nada, como na verdade seria no Solow simples por causa da produtividade marginal decrescente. Então, aqui a gente tem que investir mais, né? Aumentar a nossa taxa de crescimento, vai nos gerar um aumento no nível positiva, né? Do PIB per capita e, digamos, infinita, né? E no Solow simples? No Solow simples é o equivalente a gente transportar nossa curva de investimento para cima, né? Então, se a gente estava nesse estado estacionário, nosso novo estado estacionário passa a ser esse. E aqui a gente tem que, nesse ponto, a gente estaria com investimento maior do que depreciação. Então, a gente estaria, no curto prazo, tendo um aumento, né, de K per capita. Ou seja, no curto prazo, o Y aumentaria, até Y voltar a crescimento zero, nesse ponto. Só que o nível de Y seria permanentemente mais alto, né? Porque a gente passaria desse nível de Y, ou, né, digamos, esse nível de Y, para esse nível de Y. Só que ele não teria um crescimento infinito no longo prazo, né? Ele voltaria
a ter taxa de crescimento zero no estado estacionário novo, né? No modelo Lewis, eu não tenho certeza se o Hamilton deu isso, porque eu fui ver o que vocês estudaram, né? E nos slides não tinha o modelo de Lewis. Eu não sei se eu estou enganada. Mas, enfim, talvez seja alguma coisa só que deu no meu período, eu não tenho certeza. Mas o que vocês precisam saber aqui no setor moderno, né? Porque esse modelo tem 2 setores, o mais arcaico e o moderno, e lentamente se faz essa passagem de um setor para o outro. Mas o setor moderno, quando ele domina a economia, ele tem, assim, as mesmas características do modelo solo simples, né? Então, o que aconteceria seria basicamente isso também. No momento transitório, a taxa de crescimento de Y aumentaria, né? E seria positiva, até chegar a zero de novo no novo estado estacionário, e o nível do Y per capita seria sempre maior quando ocorresse um aumento da taxa de investimento, né? Só que a taxa de crescimento do Y voltaria a ser zero. E no solo com progresso tecnológico? Bom, eu não fiz o gráfico aqui, mas a gente pode imaginar, se a gente colocar um tio aqui, a gente pode imaginar que se trata do nosso modelo, né? Então, daqui para cá, a gente teria um aumento do nosso CATIL, né? Quando ocorre um aumento do investimento, com o aumento do nosso CATIL, nosso taxa de crescimento de K seria maior que G, nossa taxa de crescimento de Y seria maior que G também no momento transitório, e quando a gente chegasse no novo estado estacionário, Y voltaria a crescer a taxa G, só que Y estaria num nível mais alto, né? Então, esses são as 4 opções que ele nos deu. Questão 11. O gráfico abaixo mostra que o PIB per capita da Alemanha e o Japão sofreram quedas drásticas ao final da Segunda Guerra Mundial. Suponha que essas quedas tenham sido provocadas pela destruição de capital. Então, né, aqui a gente já sabe que é uma coisa passageira. Observação. Pelos números no eixo vertical, percebemos que o gráfico está em escala logarítmica. Opa, desculpa, gente. Acabou de baixar a monitoria. O que implica que a inclinação da série é aproximadamente sua taxa de crescimento. Então, isso aqui seria a taxa de crescimento, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha e do Japão. Então, ele quer primeiro o alemão, né? Que seria esse aqui. Opa. Eu tô gravando sim, pessoal. Ele pergunta primeiro o alemão, né? Então, a taxa de crescimento alemã, imediatamente após a Segunda Guerra, é coerente com as previsões do modelo de Solow. Por quê? Então, aqui, imediatamente depois, a gente teria que, com uma perda do capital, nesse nosso novo nível, fora do estado estacionário, nossa taxa de investimento é maior do que a nossa taxa de depreciação, né? Por causa da produtividade marginal decrescente do capital, que aqui a gente está com um nível baixo de capital, então a produtividade marginal vai ser alta. Então aqui a gente está, para cada nosso investimento, produzindo muito capital, que vai ser maior, então, a nossa produção do que a nossa depreciação nesse ponto. Então, a gente está tendo taxas positivas de crescimento de CAPTIL, né? Aqui. Isso indicaria que o nosso PIB per capita, em vez de estar crescendo a taxa G normal, estaria crescendo a taxa G mais alguma coisa que é dada pela taxa de crescimento do CATIL. Então, aqui, logo após a Segunda Guerra, né? Faz sentido sim com a previsão do modelo Solow. Por quê? Porque a taxa de crescimento está bem alta após uma perda, né, transitória de capital. Então aqui está bem alto e depois volta para a nossa taxa G de crescimento. É o que a gente observa aqui. B. A Segunda Guerra Mundial parece ter tido algum efeito no PIB per capita de longo prazo da Alemanha? Não, né? Porque, de novo, é um efeito transitório. Teria algum efeito um efeito de longo prazo se a gente tivesse trocado as curvas. No caso, a gente permanece com as mesmas curvas, né? A gente só teve uma perda de estoque aqui.
Então, não teve efeitos de longo prazo. Na verdade, o PIB per capita da Alemanha volta à mesma taxa de crescimento e mesmo nível que anteriormente. Ele só tem uma queda drástica aqui, acompanhada de um aumento da taxa de crescimento, para depois voltar ao normal. No caso do Japão, o PIB per capita após Segunda Guerra parece ter tido uma mudança de patamar nível. Então, se a gente estava aqui, né, a gente passou para cá. De acordo com o modelo Solow, o que poderia ter provocado essa mudança de patamar? Então, para o modelo Solow ter uma mudança de patamar, a gente precisa mudar algum dos parâmetros aqui. Então, provavelmente o que aconteceu foi que ou a taxa de crescimento populacional diminuiu, né? Talvez as pessoas ficaram mais conservadoras e com medo de ter muitos filhos sem ter como alimentar, ou sei lá. Ou então a nossa taxa de poupança aumentou, né? De novo, um pouco um reflexo de mais conservadorismo depois de uma guerra. Então, isso poderia ser o que explica uma mudança de patamar positiva, né, no PIB per capita. Questão 12. O gráfico ao lado mostra que, em média, quanto mais pobre o país em 1960, mais ele cresceu nos 50 anos seguintes. Em que medida podemos dizer que o gráfico abaixo está de acordo com o modelo Solow? Então, o gráfico abaixo está de acordo com o modelo Solow, ou, na verdade, não está nem abaixo, né, está do lado. Mas está de acordo com o modelo Solow por quê? Sendo isso a taxa de crescimento e isso o nosso nível, ele está falando que países com um nível de PIB menor têm taxas de crescimento mais altas e países com nível de crescimento, quer dizer, com um nível de PIB maior, têm taxa de crescimento mais baixa, né? Então, isso é condizente com você pensar numa produtividade marginal do capital decrescente, né? Os mais pobres estão crescendo muito e os mais ricos estão crescendo pouco. E isso faz sentido se a gente pensar que todos os países têm os mesmos parâmetros, né? Então, tipo, se todos os países tiverem a mesma curva de depreciação e crescimento populacional e esse mesmo aqui, então eles têm um mesmo K estacionário que eles estão tendendo, o mesmo PIB estacionário que eles estão tendendo, e aí os que estão com menos K vão crescer mais rápido em direção a isso, né? Então essa é a ideia do gráfico. Intuitivamente de acordo com o modelo Solow, porque países mais ricos tendem a crescer menos que países mais pobres, é a mesma coisa do PMGK menor, né? Que eu expliquei anteriormente. Por que se diz que o gráfico acima implica que há uma convergência absoluta da renda per capita entre os países? Então, pelo motivo que eles acham que, quer dizer, essa ideia, né, de que os países ricos estão crescendo menos e os países pobres, mais pobres, né, estão crescendo mais, se baseia na ideia que eles têm os mesmos parâmetros, ou seja, o mesmo estado estacionário, e se tem o mesmo estado estacionário, todos tendem para o mesmo lugar, e por isso seria uma convergência absoluta, né? Todos os países vão ter o mesmo nível de renda e o mesmo nível de capital per capita no longo prazo. Fazendo o mesmo gráfico da questão anterior, mas agora incluindo mais países, o gráfico fica bem diferente. Pois é, né? No gráfico anterior a gente só estava pegando esse recorte aqui. Aí vendo aqui, a gente tem Portugal como país pobre, entre aspas, né? Turquia, Grécia, Espanha, mas em média são todos países mais ricos, né? Do que Paquistão, Lesoto, Tanzânia. Então, a diferença é que isso não é verdade, né? Essa ideia de convergência absoluta não seria verdade para todos os países. Esse gráfico está incluindo países com renda per capita inferior a 4 mil dólares, na verdade, né? Disse que o gráfico abaixo mostra a não convergência absoluta da renda per capita entre países. Por quê? Porque agora a gente tem países que são bem pobres, né? Que não estão crescendo muito, né? Então, por exemplo, a China, teoricamente, é pobre
e está crescendo bastante, mas a gente tem também o Zimbábue, que é pobre e está crescendo pouco. Então, ele, né, desprova a teoria, ou desmente a teoria de convergência absoluta, né? Aí, por que isso acontece? Não, ele não perguntou isso. Isso acontece basicamente porque esses países, na verdade, não têm os mesmos parâmetros do modelo solo que os países ricos, né? Então, a taxa de investimento deles é diferente, a taxa de depreciação deles é diferente, e a taxa de crescimento populacional deles é completamente diferente também. Qual o conceito alternativo que se ajusta melhor ao modelo de Solow e é compatível com esse gráfico com a amostra ampliada de países? Então, a hipótese da convergência incondicional não é, que seria a absoluta, né? Que todos eles teriam os mesmos parâmetros, isso é falso, né? Eles realmente não têm. Por outro lado, se a gente pensar na convergência condicional, né? Os países convergiriam controlando as diferenças nos estados estacionários. Então, por exemplo, talvez Brasil, Chile, México e Costa Rica tenham um estado estacionário igual. E aí aqui faz sentido pensar, tipo, são várias curvas assim, digamos, de novo com o lapisinho. Se os países ricos têm essa curva aqui do estado estacionário, né? Então aqui realmente o mais pobre está crescendo mais, o mais rico está crescendo menos. Talvez Panamá, Brasil, Costa Rica e Argentina sejam outra curva de parâmetros do modelo de Solow, né? E assim por diante com Malawi, Bangladesh, Nicarágua, né? Então essa é a ideia de convergência condicional versus convergência absoluta, né? Que a gente considera que os estados estacionários podem ser diferentes dados determinados parâmetros dos países. Questão 14. Considere dois países A e B, que se comportam como no modelo Solow, com progresso tecnológico. Entre 1960 e 2003, esses países apresentaram a mesma taxa de crescimento do produto. A análise da decomposição de taxa de crescimento desses países mostra os seguintes resultados. Então, a gente tem um país A, em que a acumulação de capital foi responsável por 60% do crescimento, né, do PIB per capita, o aumento da força de trabalho por 20% do aumento da força per capita e a produtividade total dos fatores por 20% do aumento do PIB per capita. E no país B, a acumulação de capital foi responsável só por 20%, né? Então bem menos que no país A, por cento do crescimento do PIB per capita, o aumento da força de trabalho por 20%, igual aqui também, e a produtividade total dos fatores por bem mais do que no outro, né? Aí ele pergunta, supondo que não ocorram mudanças nos parâmetros dessas duas economias, o que pode ser dito sobre as trajetórias de crescimento dos dois países no futuro? O que vocês acham? Bom, parece, né, que o país A vai ficar estagnado, né, depois de um tempo, uma vez que ele vai acumular muito capital, e esse capital, por causa da produtividade marginal decrescente, vai começar a não dar muitos frutos. E o país B, por outro lado, já que ele está crescendo por causa desse fator mágico exógeno, que é a produtividade total dos fatores, né? Já que o crescimento dele é por causa disso, então parece que ele vai crescer, digamos, para sempre, se a gente acreditar no solo, né? Aí aqui a gente entra em capital humano e eu acho, mas eu não tenho certeza, que vocês pararam em capital humano de saúde, né? Sendo que isso aqui é capital humano de educação. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas ou me falar o que cai na prova. Então, a produtividade total dos fatores.
a produtividade total dos fatores é justamente... Onde é que a gente derivou isso aqui? Foi aqui. Então, é isso aqui, né? Então, basicamente, é ler o E, né? Que seria a eficiência. Só que produtividade total dos fatores é o nome que a gente dá para o A, que ele sai aqui. Mas na ideia do modelo de solo com progresso tecnológico, é alguma coisa exógena que está fazendo sua economia crescer e, digamos, compensando a produtividade marginal decrescente do capital. Então, por exemplo, aqui, a gente derivou isso aqui, né? Que é só nosso Y per capita. A gente chamou esse de B. E a gente tem que o Y per capita cresce depende, né, do nosso capital per capita, mais a produção total dos fatores, a produtividade total dos fatores. Que é, na verdade, uma variável exógena dada pelo modelo solo, né? Porque o lance todo do modelo solo com crescimento tecnológico é que tem esse fator exógeno que está aumentando a produtividade ou dos trabalhadores ou dos fatores, é alguma coisa ligada à tecnologia.